Brasil x Noruega. A história do confronto que ainda incomoda a seleção brasileira. Existe uma seleção europeia que o Brasil nunca conseguiu vencer em partidas oficiais. Parece impossível, mas é verdade. E tudo começou com uma noite que milhões de brasileiros gostariam de esquecer. Como um país com apenas alguns milhões de habitantes conseguiu desafiar a maior seleção da história do futebol. Quando pensamos nos maiores rivais da seleção brasileira, logo vem à mente Argentina, Alemanha, Itália, França ou Uruguai. Mas existe um adversário muito diferente. Um país sem tradição comparável à do Brasil. Sem 5 títulos mundiais. Sem uma coleção de craques históricos. Mesmo assim, essa seleção conseguiu construir um retrospecto que chama atenção até hoje. Estamos falando da Noruega. À primeira vista, parece apenas mais um confronto internacional. Mas quando olhamos para os números, percebemos algo surpreendente. Durante décadas, o Brasil encontrou dificuldades inesperadas diante dos noruegueses. E isso transformou esse duelo em uma das curiosidades mais intrigantes da história da seleção brasileira. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Muito antes de a Noruega aparecer em uma Copa do Mundo. Durante boa parte do século XX, o futebol norueguês vivia longe dos holofotes. Enquanto o Brasil encantava o planeta com nomes como Pelé, Garrincha, Zico e Romário, a Noruega ainda buscava seu espaço no cenário internacional. Poucos imaginavam que, anos depois, os dois países protagonizariam confrontos marcantes. O primeiro encontro entre Brasil e Noruega aconteceu em 1988, em um amistoso. O favoritismo brasileiro era absoluto. A seleção contava com jogadores tecnicamente superiores, muito mais experiência internacional e um histórico que assustava qualquer adversário. Mas a Noruega mostrou organização, intensidade física e disciplina tática. O jogo terminou empatado. Para muitos, foi apenas um resultado curioso. Mas era um sinal do que ainda estava por vir. Nos anos 1990, a Noruega viveu a melhor fase de sua história. Sob o comando do técnico Egil Olsen, a equipe desenvolveu um estilo de jogo extremamente organizado. Sem estrelas do nível brasileiro, os noruegueses apostavam em força física, bolas aéreas, marcação intensa e muita disciplina. Era um futebol simples, mas extremamente eficiente. Enquanto isso, o Brasil reunia alguns dos maiores talentos do planeta. Romário, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu. Nomes capazes de decidir qualquer partida. Mesmo assim, havia algo na Noruega que incomodava a seleção. Os amistosos seguintes confirmaram isso. A equipe europeia continuava competindo de igual para igual. Os brasileiros tinham mais posse de bola, mais técnica, mais criatividade, mas encontravam enormes dificuldades para furar a defesa adversária. Então chegou 1998. A Copa do Mundo da França. O Brasil era o atual campeão mundial e um dos grandes favoritos ao título. Do outro lado estava a Noruega, uma seleção considerada inferior. Pouca gente acreditava que os noruegueses poderiam oferecer resistência. Mas o futebol adora surpreender. Na fase de grupos, Brasil e Noruega se enfrentaram. O Brasil abriu o placar. Tudo parecia caminhar para uma vitória tranquila. Porém, a Noruega não desistiu. Continuou pressionando. Aproveitou os espaços. E conseguiu empatar. Nos minutos finais, um lance mudaria completamente aquela partida. Após um pênalti marcado para os noruegueses, Kjetil Rekdal assumiu a responsabilidade. Milhões de brasileiros prenderam a respiração. A cobrança entrou. Noruega 2. Brasil 1. Era uma das maiores zebras daquela Copa do Mundo. Apesar da derrota, o Brasil já estava classificado e seguiu até a final, onde acabaria derrotado pela França. Mesmo assim, aquele resultado ficou marcado, porque mostrou que nem sempre a camisa pesa mais que a organização. Enquanto o Brasil possuía jogadores extraordinários, a Noruega provou que estratégia, disciplina e confiança também vencem partidas. Depois daquele Mundial, os confrontos continuaram.
Em amistosos realizados nos anos seguintes, o equilíbrio permaneceu. O Brasil criava mais oportunidades. Controlava a posse de bola. Mas novamente encontrava dificuldades para transformar superioridade técnica em vitórias. Esse retrospecto curioso passou a chamar a atenção da imprensa internacional. Como a maior seleção da história tinha tanta dificuldade contra a Noruega? A resposta talvez esteja no estilo de jogo. Historicamente, seleções brasileiras sempre se destacaram pela criatividade, pelo improviso, pela habilidade individual. Já a Noruega apostava exatamente no oposto: organização, força física, disciplina tática, compactação defensiva. Era um confronto de estilos, arte contra eficiência. E, em vários momentos, a eficiência falou mais alto. Mas será que isso significa que a Noruega foi melhor que o Brasil? De forma alguma. Quando analisamos a história das duas seleções, a diferença é gigantesca. O Brasil é o único país presente em todas as edições da Copa do Mundo. É o maior campeão mundial. Revelou alguns dos maiores jogadores da história: Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar e tantos outros. A Noruega, por outro lado, teve participações muito mais discretas em mundiais. Nunca levantou a taça. Nunca chegou às fases decisivas da competição. Seu maior mérito foi justamente competir de igual para igual contra seleções muito mais tradicionais. E isso merece reconhecimento. Agora chegamos ao presente. A seleção brasileira passa por uma renovação. Novos talentos surgem. Jogadores experientes dividem espaço com uma geração promissora. A expectativa pelo Hexa continua enorme. O futebol brasileiro segue produzindo atletas capazes de decidir partidas. Ao mesmo tempo, o futebol europeu evoluiu ainda mais. A preparação física aumentou. A análise de desempenho ficou mais sofisticada. As diferenças entre as seleções diminuíram. Hoje, qualquer descuido pode ser fatal. Foi exatamente isso que a Noruega ensinou ao Brasil ao longo da história. Nunca existe adversário fácil. Nunca existe vitória garantida. Em uma Copa do Mundo, um detalhe pode mudar tudo. E talvez essa seja a maior lição desse confronto: respeitar qualquer adversário, independentemente do tamanho de sua tradição. Se Brasil e Noruega voltarem a se enfrentar em uma Copa do Mundo, o favoritismo continuará sendo brasileiro. Não apenas pelos títulos, mas pela qualidade do elenco, pela tradição e pela capacidade de decidir grandes jogos. No entanto, favoritismo nunca entra em campo sozinho. Será preciso intensidade, concentração, disciplina e eficiência. As mesmas características que fizeram a Noruega surpreender no passado. O futebol mudou muito desde 1998. As gerações mudaram. Os treinadores mudaram. Os jogadores mudaram. Mas algumas histórias continuam vivas. E Brasil contra a Noruega é uma delas. Não por ser uma rivalidade histórica, mas porque lembra que, no futebol, nenhum gigante é invencível. E nenhum pequeno deve ser subestimado. Talvez um novo encontro aconteça no futuro. Talvez nunca aconteça. Mas, se acontecer, certamente carregará o peso daquela noite inesquecível na França. Uma noite em que a Noruega escreveu um dos capítulos mais curiosos da história da seleção brasileira. E talvez seja justamente isso que torna o futebol tão apaixonante. Nem sempre vence quem tem mais títulos. Nem sempre vence quem tem os maiores craques. Às vezes, vence quem acredita até o último minuto. E foi exatamente isso que a Noruega fez. Enquanto o Brasil segue em busca do Hexa e de novas glórias, a história desse confronto serve como um lembrete de que toda Copa do Mundo reserva surpresas. E é por isso que milhões de torcedores continuam apaixonados pelo esporte mais popular do planeta. Agora eu quero saber a sua opinião. Se Brasil e Noruega se enfrentassem novamente em uma Copa do Mundo, você acredita que a seleção brasileira conseguiria finalmente quebrar esse tabu? Deixe sua resposta nos comentários.